Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Bem-vindos aí a mais uma aula de imunologia. Como é que vocês estão aí, o cérebro fritando? Tá tudo bem? Deixa lá uns comentários lá no, no YouTube, lá, tudo. E vamos que vamos. Então, a gente está avançando no nosso cronograma. Eu decidi que a partir de cada aula eu sempre vou deixar uma atividade de uma aula, tá? É o que eu vou buscar fazer. Eu confesso para vocês que quanto a avaliações, eu tenho que me reinventar. Eu não quero copiar o que alguns estão fazendo, mas não é copiar, mas o que tiver de boas ideias, né? Então, acho que eu vou ter que me reinventar um pouquinho nesses métodos avaliativos. Então, eu confesso que talvez nisso eu vou pecar um pouco na qualidade com vocês sobre essa questão do método de avaliação. Mas vamos lá, a gente vai se adaptando. Eu não quero desistir, estou aqui para me reinventar, dar a cara para bater, tá bom? Bom, a conversa sobre hoje é sobre a imunofisiologia do processo inflamatório e os seus eventos moleculares. Essa aula aqui, ela é... Segura na cadeira aí, neguinho. Anota, registra. Ela é extensa. Não sei se eu vou ter que fracionar em 3 momentos para não ficar muito cansativo. Mas vamos lá. É só como se fosse um break, um intervalo, até para mim mesmo, um pouco, para ir raciocinando com vocês. Porque vocês sabem que eu sou muito detalhista. Então, vou marcar até o cronômetro aqui para a gente conseguir trabalhar e se desenvolver, tá? Então, como vocês já sabem, o sistema imunológico ele é uma rede muito intrigada, né? Ele é um caos organizado, já ouvi isso de alguns imunologistas, essa frase, e ele é uma rede intrigada de serviço, né? Que tem um background, assim, um pano de fundo extenso, e que precisa sempre estar com o seu network, né? Que é a rede de trabalho. Então, aí essa imagem, vocês até observam que a gente tem aí algumas moléculas que vocês acho que já estão conseguindo identificar, que seriam os anticorpos, aí a gente tem, né, tem DNA, enfim, é muita coisa intrigada dentro do sistema imunológico. E como a hoje é a inflamação, a gente diz que a inflamação ela é o princípio de uma resposta imuninata. Inflamar é bom, inflamar é salutar, assim como vomitar é bom, é um efeito também de uma diarreia, dependendo do grau em que ela se avança, é bom. Lacrimejar, tossir é bom, por quê? Porque são mecanismos inatos que o organismo lança a mão para ele conseguir neutralizar aquilo que está perturbando o seu grau de homeostasia, tá? Então, assim, o vômito é bom, é um momento desconfortável, eu sei que é, mas o ato de pôr para fora é sinal que o aparelho digestivo não tolerou aquilo, tá? Então, também um ato de uma diarreia, uma disenteria, dependendo do que está ocasionando, é sinal também de que o intestino não tolerou aquilo. Agora, lógico, isso pode levar a um quadro de uma infecção severa e aí ter outros efeitos colaterais, tá? Então, isso aqui a gente está olhando uma super linda, mega power fotografia de uma microscopia eletrônica de varredura, onde essas células estão coradas, né, com marcadores imunológicos específicos que acendem uma fluorescência quando a gente emite um grau de um comprimento de onda sobre eles, em que aqui o que vocês estão observando, turma? Nossa, é lindo isso, né? Aqui a gente tem uma hemácia, aqui a gente tem supostos bacilos, bactérias. Essa célula aqui está emitindo pseudópolis para fagocitar essa célula. Isso aqui seria um padrão de uma célula dendrítica, tá? E aqui a gente poderia ter um padrão. Aqui essa célula dendrítica, ela estaria apresentando células para um linfócito. Esse aqui pode ser um linfócito onde está ocorrendo uma apresentação de antígeno, tá? Então eu preciso ter um início de um processo inflamatório para que eu possa ter com êxito também uma apresentação de antígenos, tá bom? Então eu preciso ter essa fagocitose. Então o que é uma inflamação? Vamos devagar com calma, tá? É o principal mecanismo efetor de uma resposta imune inata, que é essa fotinha que você acabou de observar aqui agora, tá? Então, isso é o início. Uma resposta imune inata, ele inicia todo um processo de apresentação de antígeno, ele evolui para uma imunidade inata. E, consequentemente, uma imunidade inata ele evolui para uma imunidade adquirida. E, consequentemente, uma imunidade adquirida potencializa uma imunidade inata, ok? Então, por isso que ele é o principal mecanismo da resposta imune inata. A inflamação ela é composta de 5 pontos cardeais, que a gente chama.
O que são esses pontos cardeais? São efeitos fisiológicos ou fisiopatológicos. Por que eu falo fisiológico e fisiopatológico? Você vai entender aqui um pouquinho. Quais seriam os efeitos fisiológicos? São salutares, fazem parte do processo, é normal acontecer. Seria o calor, porque a gente aumenta muito a vascularização no local e com isso aumenta muito o atrito nos vasos sanguíneos e nos tecidos. Esse atrito, pela lei da física, gera calor, tá? Ao mesmo tempo que a gente, por conta do aumento dessa vascularização local, desse atrito nos tecidos, enfim, e isso leva ao que a gente chama de rubor, que é a vermelhidão do local. Para quem passou por um processo inflamatório, você sabe disso. O local fica vermelho por conta justamente do aumento desse calor e o aumento da vascularização no local. O edema, professor, já entendi, o edema é porque tem muito sangue. Não, não tem nada a ver com sangue, edema, tá? Pelo contrário, o edema, ele é ocasionado no tecido porque aumentou a permeabilidade dos vasos para que extrapole líquido para aquele tecido. Não é sangue que vai para o tecido. Eu só vou ter o sangue no tecido se eu tiver o rompimento daquele vaso, mas num processo inflamatório normal, salutar, em que eu não tenho uma lesão, um rompimento, o vaso ele aumenta a sua permeabilidade, ele fica mais permeável para que plasma extravase para o tecido. Tá? E por que é importante isso? Porque essa permeabilidade não permite só com que plasma e proteínas também de inflamação extravase, mas que células migrem para aquele local. Tá? É um trânsito natural. E aí, tudo isso junto, calor, rubor, edema, causa dor, porque altera muito a fisiologia do tecido no local. Então, ali a gente tem terminações nervosas, nociceptivas, tá? Que são muito sensíveis ao aumento do volume do local, a essa vermelhidão extensa no local e esse calor. Elas são sensíveis a todos esses fatores físicos, então calor, né? E principalmente aumento do volume. Essas terminações, então, captam essa dor para o sistema simpático e levam isso para o nosso sistema nervoso central, que processa e retorna. Que às vezes a gente tem a sensação não só da dor, mas o desconforto emocional, né, mental, enfim. Agora, isso tudo é fisiológico, anota aí. Então, calor, rubor, edema e dor são processos fisiológicos, é normal, vai acontecer. Agora, quando eu entro num quadro, eu posso dizer, eles são fisiopatológicos, é uma patologia, mas o problema é quando eu tenho que essa patologia, ela avança para um quadro muito difícil, que é perder a função daquele órgão. Então, é uma cicatriz, é um queloide, é literalmente amputar, porque o quadro de inflamação não conseguiu reverter o tecido para ele voltar ao seu estágio natural, a cicatrização ficou prejudicada, e aí eu perco o órgão. Aí isso aqui é muito ruim. Tá? A gente não quer, mas isso acontece não porque a inflamação não funcionou, ela fez o papel dela, mas o organismo não respondeu a ponto que era necessário de manter aquele órgão salutar, tá bom? Então, isso é o que a gente chama de 5 pontos cardeais. É o calor, é a dor, é o rubor, né? O edema e a perda da função. Bom, saindo desses 5 pontos cardeais, a gente classifica a inflamação como aguda ou crônica. A gente vai tentar te explicar, não dentro de parâmetros patológicos, se é em hora que eu vou classificar, 12 horas é aguda, tantas horas é crônica, não. A gente vai tentar te explicar olhando lá no mundo microscópico da inflamação. O que eu encontro num processo inflamatório agudo? O que eu encontro num processo inflamatório crônico? Quando eu falo que eu encontro, eu estou falando de células, eu estou falando de citocinas, que a gente vai começar a falar muito nessas meninas agora. Tá? Eu estou falando de tecidos que estão participando desse processo. Então, eu vou te falar nesse aspecto, tá bom? Eu não vou te falar no aspecto patológico de um clínico, não. Eu vou te falar no aspecto microscópico, tá? É patologia microscópica, imunologia microscópica. Então, se a gente pega, por exemplo, essa imagem para você, isso é muito comum. Isso aí pode ter sido, sei lá, pode ser um cravo que a pessoa tirou, uma espinha, não sei, isso aí pode estar uma massa, pode ser um furúnculo, né? Mas se você olha nessa região, você vê que ela está o quê? Inflamada, tá? Ao redor a gente vê pequenas irritações da pele, ela inflamou. Isso aqui é um quadro agudo e local, tá até então só aqui, né? E vê que está o orifício aqui, a gente não sabe se isso vai ficar uma cicatriz ou não, mas é porque alguma coisa nesse folículo piloso incomodou, causou esse processo inflamatório, tá? E
tem uma abertura, tem uma comunicação com o meio externo aqui. Não tá com secreção, não tá com pus, que a gente está olhando. Às vezes, isso é um quadro dermatológico é como um cravo, né, que está ali e que está endurecido, está calcificado, né? Ele não saiu. Então, vamos lá. Em aspectos microscópicos e imunológicos, como é que eu classifico uma inflamação também em outro quadro? Além de aguda e crônica, eu posso dizer se ela é local ou sistêmica, tá bom? Então, vamos lá, voltando. Os 5 pontos cardeais, vamos lá, calor, dor, rubor, edema e perda de função. Eu posso classificá-la como aguda e crônica e local ou sistêmica, tá bom? O que seria uma local? Uma local é aquela em que ocorre, aqui é um vaso sanguíneo, um tecido, ele perdeu a sua homeostasia, seja por um fator químico, físico ou biológico, como aqui a gente está vendo uma bactéria, uma célula local iniciou o processo de fagocitose, isso libera quimiocinas de atração, que vão dizer para que células que estão no vaso sanguíneo migrem para esse tecido local. Isso promove a permeabilidade do vaso. Então, isso tudo vai acontecer localmente. Quem participa desse processo local? Exemplos que a gente vai ver, TNF, que é uma citocina muito liberada por macrófagos, quando o macrófago está ativado. Isso gera um edema, que é o extravasamento do plasma local. O intuito é remover essa infecção local e gerar uma resposta adaptativa, tá? Aí, se a gente imagina que isso aqui ficar agudo, que é o que a gente viu no slide anterior, quais seriam as características de uma infecção aguda quando a gente fala em sistema imunológico? A gente ia avaliar muito as células. Anota aí, eu estou tentando escrever aqui, mas anota aí. Seriam muito as células que a gente vai tentar identificar. E tipo de células? As primeiras células que chegam numa infecção aguda é o próprio macrófago, que às vezes ele já está lá presente no tecido, tá bom? Ele é a chave, vamos dizer, dessa imunidade inata, porque ele é uma célula mestre de fagocitose para apresentação de antígenos para ativar o sistema imune. Se é uma bactéria, alguma coisa do tipo, a gente teria muito neutro migrando para o local. Então, o neutrófilo é uma célula de uma resposta imune geralmente aguda. Se eu não tenho uma bactéria e foi ocasionada por um alergeno, alguma coisa que permitiu que mastócitos, que são células que estão sempre nos tecidos, anota aí. Minha letra está feia aqui, porque com o mouse fica difícil de escrever. Também, mastócito é uma célula que marca uma infecção aguda, tá? Eu estou tentando te apresentar aqui células de uma infecção aguda, tá? E essas células liberam quimiocinas atrativas que fazem com que esse vaso sanguíneo hipermeabilize mais ainda, ou seja, dilate e cause edema, tá? E aí a gente também teria um caldo de citocinas aqui no meio que identificaria que a gente está com uma inflamação aguda. Uma inflamação aguda, às vezes ela não persiste mais que 12 horas, tá? Pode se estender até umas 24, entre 12 e 24 horas. Tem autores que colocam até 7, dependendo do tipo de células. Então, porque tem células que vivem 7 horas naquele local, 12 e aquelas que são 24. Quando a gente começa a ter 24 horas, já é um outro grupo de células que vem para o local, que às vezes já são os linfócitos. Então, quando a gente começa já a ter linfócitos, depois de 24 a 48 horas, a gente já sai de uma inflamação aguda e já passa aí para uma inflamação de que tipo? Crônica. A gente até brinca que diz assim, ó, a aguda é onde a gente tem muitos polimorfos nucleares, são os PMNs. E aqui a gente já começa a ter os mononucleares. Tá? Então, aqui eu estou tentando te fazer já uma analogia, quando a gente fala de uma inflamação local, e já te explicando o que é um agudo. Quando a gente vai para o crônico, professora, essa outra figura aqui do lado. Não tem nada a ver. O crônico já seria muito o contrário do que eu te falei de aguda. Eu tenho macrófago ainda, só que eu não vou ter mais neutrófilos. Mastócitos vão estar em atividade, independente se eu iniciei uma aguda ou uma crônica, mas o caldo de citocinas também muda e agora eu começo a ter mais linfócitos, tá? Aí também, vamos dizer assim, professora, eu estou com uma infecção crônica e agora ela ficou sistêmica. Aí a gente tem que ter cuidado quando ela fica sistêmica, é bom quando ela fica só no local. O problema do sistêmico é que imagina que todo um quadro inflamatório de uma espinha que você tem no rosto, imagina aí, uma espinha mais dolorosa que você já teve na sua vida. Ou um furúnculo, que eu digo que são processos inflamatórios lindos de ver. Esse quadro que aconteceu aqui no tecido, imagina agora ele acontecendo dentro dos seus vasos sanguíneos, tá? Então, inflama não só o vaso,
mas órgãos que estão na periferia desse vaso. É o que a gente chama isso de inflamação disseminada, sistêmica, tá? Isso às vezes começa dentro de um órgão, às vezes pode ser ali no peritônio, quando você rompe o apêndice, imagina. Aí começa a acontecer ali no peritônio, tá? Que é a região abaixo do diafragma aqui, tá? Nosso. Então, imagina isso acontecendo ali agora, gente, isso é caso sério, né? Então, quando você rompe o apêndice, você tem que ir imediatamente para o hospital para fazer uma lavagem, porque o grau de bactérias que tem no apêndice é muito alto, isso, a região do peritônio é uma região muito vascularizada, e isso dissemina muito fácil para outros órgãos, e principalmente para um órgão que está muito nessa região, que é o fígado, que não pode, o fígado, ele é uma usina que tem que estar limpo, o fígado intoxicado, ou intoxicado, como o povo fala, é sinal de morte, é início de morte, tá? Eu até falo para os alunos, fígado bom, cérebro bom, se você quer ter boa memória, cuide do seu fígado, né, desintoxique, cuidado com o que você come. E aí essa inflamação sistêmica, ela leva a uma coisa que é o terror de uma clínica médica, que é a sepse. O paciente pode morrer em 72 horas na sua frente, se você não entrar com uma antibiótico terapia adequada. A sepse não é causada só por um rompimento de apêndice. Não, às vezes uma simples infecção de garganta, uma infecção urinária mal curada, leva a uma sepse. A sepse, em vez de liberar o TNF no local, ela libera o TNF sistêmico. Sabe o que o TNF-alfa faz? Ele sai ligando inflamação em tudo quanto é canto. Em vez daquele edema ser sistêmico, o edema, em vez de ser local, é no sistema todo. Você fica inchado, você entra em hipovolemia, que a gente fala. Sua pressão vai lá para as cucuias, os órgãos não têm circulação sanguínea adequada para trabalhar. E tem órgãos que começam a entrar em falência, e você pode levar o quê? A morte, tá? Então, isso é o grau de uma sistêmica. Então, a circulação sanguínea está aqui, como é que a gente apresentaria um pouco isso? Como é que uma célula migra? Existe uma dinâmica da circulação sistêmica, as células estão aqui no movimento que a gente chama de laminar, né, dentro dos vasos, então a gente tem células brancas e vermelhas. Quando o tecido é lesionado, ocorre a diapedese, os leucócitos eles têm que migrar para esse local. Gente, não é assim rápido, mega power, não, tem todo um processo, aqui é só uma imagem para ilustrar, tá? Mas o objetivo é que essas células migrem para o local justamente com o extravasamento de plasma. Vamos olhar um pouquinho. Existem células que estão lá no tecido residentes, elas detectam essas primeiras alterações que ocorrem no tecido, lá no microambiente, como a gente fala, e aí ela induz o processo inflamatório. O que é induzir uma inflamação? É pedir ajuda, tá? É pedir ajuda para aquelas células que estão lá no vaso. Agora, pare e pensa comigo, como é que uma célula que está lá dentro do vaso, ela sabe que ela tem que ir para aquele local do pedido de ajuda? Vamos buscar a resposta, não é que eu te dou o milho para você fazer o fubá. Então, tá aqui um tecido, aqui a gente tem uma lesão tecidual, tá bom? Uma agressão, enfim. Essa lesão tecidual, ela promove alterações químicas, tá? Nesse fluido intersticial, tá bom? Alguns tipos de alterações químicas que a gente pode ter. Lembra que a gente tem mastócito? A gente tem sempre mastócito nos tecidos e ele está sempre na periferia do vaso. Dependendo dessa alteração química aqui, ela pode sinalizar para mastócito. E aí esse mastócito, que já tem dentro dele estaminas performadas e heparinas, pode seguir dois caminhos aqui. Esse é uma primeira hipótese que a gente está te dando para iniciar uma inflamação, via mastócito, tá? Ele pode seguir dois caminhos. A estamina que ele liberou, ela vai fazer o que no vaso sanguíneo? O vaso sanguíneo, ele tem receptores de estamina, galera. Ele tem receptores do tipo H1. Isso é receptor para a estamina. Quando a estamina se liga no H1, faz o vaso dilatar, promove vasodilatação, tá bom? E aí, aumenta, então, o fluxo de sangue para aquele local. Aumenta o fluxo de sangue aqui dentro e promove permeabilidade, ou seja, extravasamento do plasma, não é de hemácia. Hemácia não passa aqui, turma. Ela não é chamada, hemácia não tem que vir para cá, ela não é enxerida. Ela só vai estar no tecido se eu romper vaso, tá bom? Mas ela tem que ficar lá dentro. Quem vem para cá é leucócito. Mas de primeiro momento extravasa o plasma, aquela parte líquida, cheia de proteínas, tá bom? E aí, então, aumentando essa permeabilidade. Aí, o que que acontece com aquela área? Essa área, ela vai se tornar vermelha, tá? Então, ela vai ficar avermelhada, lembra do rubor? Ela vai ficar mais aquecida, ela vai ficar dolorida, ela vai ficar em edema, tá bom? Lembra das coisinhas que a gente falou? Por quê? Porque extravasou plasma. Aí, a outra coisa que a gente pode ter é a formação de um tampão naquele local, um tecido de cicatrização. Fechar, tá? Também é aquele local que a gente quer.
A outra coisa é que a histamina e a heparina, elas podem dizer assim também, olha, tudo isso está acontecendo, mas eu vou atrair fagócitos e vou atrair neutrófilos, são as primeiras células fagocitosas que vêm trabalhar, porque elas não sabem o que entrou no tecido, tá? Quando o fagócito chega e neutrófilo chega, que são células mais especializadas para fagocitose, a gente pode ter alguns quadros. A gente tem, assim, ativação de uma defesa específica, que é isso aqui que você está olhando, porque dependendo do fagócito que vem, ele apresenta antígeno, pode apresentar para um linfócito, aí pode ter uma coisa mais específica, tá? Ou a gente pode ter uma remoção daquela estrutura debril, né, daquela debrilação que a gente fala, que é o debrilar, que é um termo muito usado na enfermagem, né, então fechar o tecido, reparar o tecido por esses neutrófilos, ou seja, tirando o agente causador, ou por macrófagos que vão estimular essa reparação tecidual. É o que a gente chama de remodelamento, tá? E a gente conseguiu debridar, né, resolver o problema, fechar a ferida. Vocês estão vendo? Então, isso é um primeiro mecanismo que eu estou te apresentando de uma resposta inflamatória, tá? Isso via mastócito fazendo tudo isso e chamando células para o local. Tá vendo como não tem um começo e um fim? Uma recruta a outra. Então, para que tudo isso aconteça, a gente precisa de mediadores lipídicos, que a gente vai falar mais na frente, proteínas de choque térmico, a gente vai te apresentar algumas, peptídeos provenientes de uma clivagem enzimática, quem são esses peptídeos? Seria o sistema complemento, que eu vou ter uma aula só para te apresentar, e proteínas do citoesqueleto, que é o interior celular, tá? Então, aí, isso aqui é uma microscopia eletrônica também mostrando um pouco o mastócito debridando, tá? Isso aqui, perdão, não é debridando não, é degranulando, tá? Isso aqui é os grânulos de histamina performados, tá bom? E aí, então, a gente tem esse rapazinho aqui liberando sua histamina. A histamina, ó, ela se gruda no tecido onde ela tem receptores para ela, as vesículas, tá? E aí promove vasodilatação e tudo aquilo que a gente mostrou ainda agora, tá bom? Aqui eu vou te apresentar um pouquinho esse quadro. Eu vou te apresentar as hipóteses de como pode iniciar um processo inflamatório, tá bom? Não se assustem, vamos com calma. Essa aqui é a célula mastócita que eu te falei ainda agora, a gente já conversou, tá bom? Dá uma olhadinha nesse esquema, eu gosto muito de esquema. Inclusive, a nossa próxima atividade aqui vai ser baseada em esquema, tá? Então, a gente tem o mastócito, a gente tem os grânulos de histamina, ela liberou. Para liberar, precisa de cálcio, tá vendo? Ok? Esse cálcio, ele vem tanto do meio externo quanto do meio interno. Esse aqui é o retículo sarcoplasmático, que é onde a gente guarda cálcio, que nada mais é do que um retículo endoplasmático liso que se especializa em guardar cálcio, a gente chama de sarcoplasma. E aí a gente tem que ter uma ativação bioquímica para chamar esse cálcio intracelular, tá? Então essa célula precisa desse influxo de cálcio para liberar mais histamina. Aí liberou a histamina, ok? Aí a gente tem aqui umas substâncias que aumentam, né, que potencializam esse efeito, vamos dizer assim, que são as proteínas anafiláticas do sistema complemento, que é a C3AS5A, são proteínas que causam anafilatoxia, né, que é a liberação do choque, é o aumento de vasodilatação, tá bom? E aí a gente tem outras vias aqui também que podem promover, favorecer um processo inflamatório, que é uma enzima chamada de fosfolipase A. Ela é muito presente, ela atua em todas as nossas membranas celulares, porque todas as nossas membranas têm o que, gente? Fosfolipídio, então por isso que é fosfolipase. Ela quebra esse fosfolipídio num produto chamado ácido araquidônico. O ácido araquidônico, ele é substrato para duas vias de atuação de processo inflamatório, que é a via da lipoxigenase, que quebra esse ácido araquidônico, e a via da ciclooxigenase. Eles têm produtos diferentes. A ciclooxigenase, que são as COX, COX-1 e COX-2, produzem uns tipos específicos de fatores inflamatórios. E a lipoxigenase produz também alguns similares e outros diferenciados. É aqui que agem os nossos medicamentos. Vamos já pensar aqui uma coisa, é aqui que agem os AINES, que são os anti-inflamatórios não esteroidais, e aqui que agem os corticoides. Anota aí. Tá? Então, aqui agem os corticoides e aqui os AINES, tá bom? Vias diferentes, a gente já vai entender isso um pouco mais na frente. Então, vamos lá. Grânulos que foram liberados. Histamina, proteoglicano, algumas proteases neutral, de neutralização, fatores de quimiotaxia de eosinófilos e de neutrófilos, fator de agregação plaquetária, alguns tipos de interleucina, como a 3, 4, 5 e 6, TNF, fator de
formador de colônia, né, de granulócitos e macrófagos, vamos dizer assim, que é a sigla em inglês. Esse aqui são já pré-formados, ou seja, o que é o pré-formado, professora? Já existe no interior dessa célulazinha bem aqui, por exemplo. Já tem na célula, põe assim, já tem na célula, anota aí. E outros que não tem, que vão ser estimulados a serem produzidos por conta dessa primeira conversa da célula com o alterador do sistema em homeostasia. Então, esses aqui são formados, são sintetizados, eles não existiam. Mas a ligação dessa célula com outra estimulou isso, tá? Aqui a gente está dizendo mais ou menos qual é o efeito. Então, a histamina a gente já viu, vasodilata, permeabilidade capular, broncoconstricção, aumento de quimiocinese, ou seja, muitas quimiocinas, né? Já fecha a árvore brônquica, a histamina, né? Proteínas de grânulos de ligação, que é a proteoglicana, estimula, né? Tem o efeito de aumentar essas proteases de ligação. Aqui, por exemplo, essa protease neutral, ela ativa C3, que é uma proteína do complemento, né? Aqui a gente tem a atração de eosinófilos, esses fatores de agregação atraem mais células, ou seja, tudo tem lá já, né? Tá vendo o que precisa aqui? Liberação de mediadores, né? Porque o fator de agregação plaquetária ele é muito importante, é uma questão de coagulação de sangue, né? Então, a gente precisa ter uma coagulação sanguínea, mas não dentro do sangue. Perdão, não dentro do vaso, corrigindo. Não dentro do vaso, fora do vaso, tamponando o vaso quando ele tem uma lesão. A gente está vendo isso agora nos quadros de Covid, que algumas vacinas estão levando as pessoas a terem uma coagulação, formação de trombos, de coágulos. Isso a gente conversa mais na frente um pouco para eu te explicar, tá? Mas isso participa mesmo de uma resposta inflamatória, uma infecção, isso é normal, coagulação do sangue, tá bom? Eu estou com pessoas que têm muitos quadros de muitas doenças inflamatórias, artrites, elas tomam às vezes anticoagulantes, e existem muitos medicamentos que não podem ser tomados juntos, e principalmente até fitoterápicos. Então, tem muita contraindicação aí contra a varfarina, que não pode tomar junto, porque ele é um anticoagulante, tá? Então, muita coisa tem que ter cuidado. Aí a interleucina 3, 4, 5 e 6, que juntamente com o TNF-alfa tem ação múltipla, né? Então, assim, eles incluem desde a ativação de macrófago, quanto a liberação de proteínas de fase aguda, né? Que são os causadores de febre, essas proteínas de fase aguda. Um exemplo de uma proteína de fase aguda muito legal que a gente sempre faz na pesquisa clínica laboratorial é o PCR. Não é a reação do polimerase em cadeia, não é o real time, não tem nada a ver. Isso aqui é uma proteína mesmo, proteína C reativa que a gente fala, que ela é sempre produzida em resposta a uma inflamação inespecífica, uma inflamação que a gente não sabe qual é o causador, né? Mas diz que o órgão está inflamado, tá bom? Aí a gente tem aqui a outra via de ativação, essa aqui é como se fosse a via da histamina, e a gente tem uma outra aqui que é a via da lipoxigenase. Nossa, o próprio nome está falando lipídios, né? Oxigenação de lipídios, quebra, combustão de lipídios. Essa quebra de lipídio produz leucotrienos, do tipo C4, D4, B4. O que o leucotrieno faz? Ativa mais vasos sanguíneos, deixa eu ver mais na frente, broncoconstricção, fecha os brônquios, né? Quimiotaxia e quimiocinese, ou seja, quimioatração e quimiomovimentação, né? Aí a gente também tem uma outra via, que é a ciclooxigenase. Essa produz prostaglandinas e tromboxanos, tá? E esses efeitos são na musculatura brônquica, tem efeito na agregação plaquetária e vasodilatação, tá bom? Então, existem medicamentos, os nossos medicamentos agem aqui, tá? É isso que a gente quer. Por exemplo, na broncoconstricção, uma pessoa que sofre de asma, ela tá bem aqui nesse quadro, ó, tá? Com falta de ar, tudo. Quando eu entro com corticoide, eu dilato isso aqui de novo, porque esses leucotrienos, eles fazem isso, eles fecham, né, o brônquio. Então, quando eu entro com corticoide, a pessoa respira de novo, né? Então, vamos lá, não se assuste com figura. Imuno, gente, imuno de verdade é assim. Imuno não é só antígeno e anticorpo, não, tá? Então, te virem nos 30, neguinho, porque eu vou te sugar com atividade a partir de agora. Então, estude. Não vem me trazendo coisa igual com coleguinha também. Quando eu corrigir os trabalhos de vocês, eu vou observar muito isso. Se tiver igual, eu dou 0 para as duas pessoas. Então, vamos lá. A gente teve uma injúria tecidual, vamos dizer assim, ou a gente teve a presença de um micro-organismo, tá vendo? Pode ser físico, pode ser biológico, tá? Então, duas situações aqui. Eu tive a injúria, necessariamente eu não preciso ter um micro-organismo na injúria, mas às vezes eu posso ter um micro-organismo agregado nela, tá bom? Então, vamos começar por aqui. Tive a injúria.
Aí eu causei essa injúria, de alguma maneira vai promover um dano, né, no vaso sanguíneo, é uma alteração. Ou essa injúria pode levar também à liberação de prostaglandinas e leucotrienos, porque ativou aquelas enzimas lá na membrana celular desse tecido, tá bom? Bom, tanto as prostaglandinas e leucotrienos ali, via ciclooxigenase, por exemplo, que é o que a gente está vendo aqui, ou esse dano tecidual que teve, essas substâncias vão agir na parede do vaso sanguíneo, que é o endotélio, é uma célula que responde muito bem, ela tem uma fisiologia. E o que elas vão induzir? Assim também como a histamina, ó, que a gente está olhando aqui. Elas vão induzir aumento da permeabilidade vascular. E as células sanguíneas que estão passando aqui no movimento laminar, que vem só em um sentido, o sangue, ele não fica turbilhonado aqui dentro, vão fazer com que essas células que estavam aqui dentro, que é esse PMN, que é o polimorfo nuclear, ele faça o processo de diapedese, que tem toda uma explicação que a gente vai já te mostrar um pouquinho, acho que umas aulas anteriores a gente vai te reforçar, e junto com essa célula vem fluxo sanguíneo, ó, vem edema, tá vendo? Isso aqui é que vai causar o edema. Aí esse polimorfo nuclear, ele foi chamado para cá, ele foi recrutado. Como? Ainda nessa mesma conversa, está acontecendo isso ao mesmo tempo. Esse micro-organismo, o sistema complemento pode ter sido ativado para tentar destruir esse micro-organismo, e anticorpos podem vir agir sobre ele, anticorpos de uma resposta imune inata, mas vamos dizer assim, rápida, seria o IgM, que ativa também o sistema complemento e favorece fagocitose, que a gente vai ver mais na frente. O sistema complemento, ele libera algumas proteínas, né, que ele é uma proteína, ele é uma cascata proteica, em que algumas delas aumentam a ativação de mastose, que a gente mostrou no quadro anterior, aqui, ó, C3A e C5A, lembra? São anafilotoxinas, são elas aqui, ó, fazem o mastócito degranular, que é o que a gente viu aqui, ativa o mastócito. E também a gente tem uma proteína do sistema complemento, que é a C3B, que ela fica presa na parede do micro-organismo, fazendo com que esse micro-organismo vire fácil alvo de fagocitose. Então, ela trabalha por duas vias, vê que são várias vias acontecendo. E aí, quando esse polimorfo chega aqui, ele vê essa bactéria e ele fagocita, por conta dessa proteína do sistema complemento que faz a bactéria ficar mais suculenta. Eu brinco que é o ketchup da bactéria, né? E aí, então, isso trabalha bem, galera. Tá vendo que é uma rede sincronizada. E aí a gente tem edema, tem calor, vai ter dor. Isso pode trancar tudo agora, ou eu posso fazer com que essa fagocitose ative linfócitos B, que são células T e B, são células mononucleares, para que eu tenha, então, uma resposta imune adaptativa, tá bom? Mas acho que deu para entender. Estuda. Eu posso pegar esse quadro aqui e já pedir para você depois me detalhar ele com as suas palavras. Então, vamos ver o esquema aqui, como é que acontece. Tá lá prostaglandino leucotrieno, que a gente mostrou, não te assusta, não fique em pânico. Por quê, professora? Porque ativou a COX. Imagina que naquela lesão ativou uma ciclooxigenase, que o produto dela é isso aqui. O que ele faz no vaso? É isso que a gente vai te mostrar agora na intimidade. Então, além de fator de agregação de plaqueta, tem que vir junto, porque eu tenho que controlar a coagulação do sangue. Ele aumenta a vasodilatação, ele vai promover, tem duas coisas, tem uma diferença entre vasodilatar e permeabilidade. Então, vasodilatar é isso, ó, presta atenção no movimento que eu te fiz, ó, é aumentar o calibre, é aumentar o diâmetro, tá vendo, ó? Isso é vasodilatar. Então, vasodilatar é uma coisa, permeabilização é outra. Então, eu estou aumentando aqui o diâmetro do vaso. Então, isso é vasodilatar, aumentei o diâmetro, para quê? Para que tenha mais fluxo sanguíneo aqui. Depois que eu aumentei o diâmetro, aí eu tenho uma região aqui de confluência, vamos dizer, de encontro, de vênula, eu vou nesse mesmo vaso, além de aumentar o diâmetro, vasodilatar, eu vou aumentar a permeabilidade. Viu qual é a diferença? Então, vasodilatação não é a mesma coisa que permeabilidade, tá? Vasodilatar é aumentar o diâmetro, para que eu aumente o fluxo sanguíneo. Agora, se eu aumentar muito o fluxo sanguíneo naquele lugar e eu não tiver para onde mandar aquele fluxo, eu posso também ter um choque por excesso de sangue. Você está entendendo naquele lugar? Então, agora eu tenho que abrir o vaso para que esse plasma extravase. Não é a hemácia, criatura, é o plasma. Lembra que eu estou te falando disso o tempo inteiro. É plasma. Tá? E aí, então, eu diminuo a pressão daquele lugar. Tá? E, consequentemente, eu aumento no tecido a pressão. Então, vasodilatar não é a mesma coisa que permeabilidade. Volta quantas vezes tu precisar voltar isso. Vasodilatar, aumentei o diâmetro. Permeabilidade, eu promovi o espaçamento entre as células, né, para que o plasma extravase.
Aí, quando eu promovo esse espaçamento, eu tenho que ter cuidado aqui com o sangue. O sangue, ele não pode coagular, tipo assim, não pode sair sangue, né? Tem que ter esse controle. Então, eu começo a ter uma atividade pró-coagulante. Eu começo a induzir uma pequena coagulação sanguínea aqui dentro, mas que isso aqui não pode ficar disseminado, tá? Porque o intuito é tamponar, é parar essa permeabilidade, ok? Aí, vamos lá. Lembra de fatores que já são pré-formados, que eu te falei, que já tem algumas células, como exemplo do mastócito? Então, ele já tinha tipo TNF. Na verdade, o macrófago libera TNF. Mas vamos dizer que a gente tem ali o leucotrieno, a gente tem a C5A, que é uma anafilotoxina, a gente tem histamina, e a gente tem o LPS, que é o lipopolissacarídeo de membrana. O que eles fazem no vaso sanguíneo? Isso aqui é uma célula do vaso. Presta atenção no que eu vou mostrar agora. Olha o que ele faz no vaso. Ele induz os vasos a expressarem proteínas lá dentro. Imagina que aqui é a outra parte, aqui eu estou dentro do vaso. Essas proteínas perselectinas é como se fossem ganchos para que o leucócito que está aqui dentro consiga se prender nesses ganchos e começar o processo que a gente chama de rolamento. Presta atenção o que vai acontecer. Então, minutos, já tenho conteúdo, do conteúdo pré-formado eu já tenho isso. E aí, à medida que isso vai avançando, eu vou tendo proteínas de fixação mais fortes, mais evidentes, melhores, mais elaboradas. Então, eu saí da primeira, que é a selectina, e fui para uma mais especial, que é a E-selectina. 2 horas depois. Por quê? Porque para eu ter a produção de selectina, eu tenho que ter síntese de RNA mensageiro. Então, aqui é minutos. Isso aqui tudo já está pronto lá no meu organismo, isso é inato. 2 horas depois, eu começo a ter E-selectina, que o negócio está ficando sério. Então, eu tenho que pedir ajuda mesmo, tá? Então, a selectina vem, ela é preta, ela é o MIB, os homens de preto, vamos imaginar. Então, tá aqui, a P-selectina foi a primeira, olha as células conversando. Quando ela interage a primeira vez, ela reconheceu isso aqui, opa, é aqui que eu tenho que ficar. Então, ela começa a expressar mais proteínas na membrana dela, para que ela comece a ficar mais fixa, tá vendo? Ela começa o que a gente chama de rolling, que é o rolamento. E aí ela vai avançando, e ela vai começando a expressar cada vez mais proteínas na membrana, tá? E aí, imagina que eu continuo a ter TNF ali naquele microambiente. O que o danado do TNF faz? E aí eu começo a ter outras citocinas de atração, que é a interleucina 8, que é extremamente quimioatrativa. Elas induzem agora, nesse mesmo endotélio do vaso, a expressão de uma proteína mais forte, que é chamada de ICAM, que é do grupo de uma integrina, até do grupo de uma imunoglobulina. As ICANs são mais extensas, estão vendo? Então é sinal que elas vão promover uma adesão melhor nessa célula. E olha o que vai acontecer. Olha a ICAN grudando aqui, é um receptor de ICAN. Quando isso reage a primeira vez, nossa, ei galera, é aqui que é para ficar mesmo, a festa é aqui. Começa a ir mais proteínas de adesão, como a LFA1 e a MAC1. A gente faz estudos em pesquisa de laboratório só vendo falhas nessa. Se eu tiver falha nisso aqui, gente, é sinal que eu não tenho uma boa resposta imunológica, é sinal que essa célula não vai migrar para o tecido que ela foi chamada. Vocês precisam ver eu dando aula aqui, eu estou gesticulando, fazendo como se eu tivesse tudo aí ao vivo com tu, né? E aí, então, vamos lá, rolling, atração, quimioatração, eu comecei uma adesão, agora tem que ficar firme. E aí eu tenho proteínas agora nesse intermembrana que vão favorecer essa célula migrar, como a PECAM. Às vezes eu também posso ter problemas genéticos nas PECAMs, e a pessoa responder pouco às infecções. E aí olha o que vai acontecendo, pá, ela migra. Aqui a gente tem citoesqueleto trabalhando, tá? Proteínas da matriz extracelular. E aí eu tive o rolling, aquilo é de apedese, tá? Mas tu viu a maquinária envolvida naquele processo? Deixa eu ver o tempo aqui da aula, vai dar quase 40 minutos. Então, moléculas de adesão, vamos lá, a gente viu as selectinas, a gente tem tanto o grupo P quanto o E, esse aqui é produzido nos primeiros minutos, e esse aqui é 2 horas depois. Eu só gosto de anotando porque eu quero te estimular a anotar. Depois eu vou para o grupo da integrina, que é uma ICAM, por exemplo, que são as mais conhecidas, uma ICAM 1, tá? Que aí a gente tem o super família das imunoglobulinas, que a gente vai vendo lá, que foram essas aqui que a gente viu, ó. Uma MAC, uma LFA1, uma ICAM2, tá? Então, vamos avançar. Mas, professora, o que são quimiocinas? Quimiocinas são proteínas, tá? Que tem uma ação, vamos dizer assim, hormonal, de fazer o quê? Atração. Elas atraem células, tá? Então, vamos lá.
Exemplos de quimiocinas. Vamos lá, são proteínas que chamam células. Está aqui, quimiotática. 2 grandes grupos. Nota aí. A gente tem o grupo da quimiocina CC e da quimiocina CXC. O que é CC, professora? Não é CC não de nhaca, de sovaco. É o que a gente chama de aminoácidos cisteínas, tá? É porque ela tem 2 cisteínas bem grudadinhas uma na outra, tá? Pertencentes a uma porção amino terminal. Então, no final do aminoácido tem cisteína, cisteína. O que é a CXC? 2 cisteínas, só que são separadas por um aminoácido qualquer. Tá bom? Ok? Tem diferença, isso aqui interfere muito na resposta imune. Quimiocina CC, do CC de sovaco. Assim como eu tenho uma quimiocina do tipo CC, eu tenho um receptor para ela, então receptor de CC. A gente tem de 1 a 9 tipos, vamos dizer, de quimiocinas, né? E a gente tem a quimiocina CXC, então a gente tem um receptor, o R aqui é a palavra receptor, varia de 1 a 5, vamos dizer assim, os tipos, né? Quem são os receptores de quimiocina? Vamos ler com calma. São receptores que têm 7 domínio transmembrana. Já calma que eu vou te desenhar isso, na verdade eu desenhei numa aula passada, mas vou fazer agora de novo. Onde esse domínio transmembrana, quando ele é ativado pela quimiocina, no interior da célula ele tem uma proteína chamada de proteína G, que ela é uma ligadora desse tipo de receptor de 7, tá? Essa proteína G é ligadora do que a gente chama de um GTP, que é professora, GTP é igual a ATP? É adenosina trifosfato, que eu tenho a guanina trifosfato. Essas proteínas G interagem com diferentes receptores e sinalizam por diferentes vias dentro da célula. A gente vai ver isso, te acalma, já vou te mostrar. Quem são os alvos da proteína G ativada? Ela ativa a adenilato ciclase e a fosfolipase C, que é o que a gente espera que a ativação dessas produza aquilo que a gente chama de segundos mensageiros. Que essa ativação da fosfolipase C gera os segundos mensageiros, que o AMP cíclico é um segundo mensageiro clássico, o IP3, que é o inositol, e o cálcio. Por quê? É tipo assim, quem vem lá de fora manda uma mensagem, essa mensagem ela tem que ser codificada, e quem está aqui dentro codifica é o que a gente chama de segundo mensageiro, tá? Então, esse aqui é um quadro esquemático do Rowling, que a gente viu. Então, um proteoglicano, né, uma quimiocina de atração, macrófago com micróbio, liberou uma citocina quimioatrativa, como interleucina 1, que lembra que vai de 1 a 9, se essa aqui é 1, ela seria um padrão CC. Já pega aquilo que a gente chama de de integrinas, né, a gente tem as selectinas AP e AE, que é a primária e a mais especial, essa aqui poderia ser AP. Aí a gente vai avançando para algumas integrinas, a gente tem o ligante, aqui tem um estágio de baixa afinidade ainda da célula, mas ela começa a frear, criar o ABS dela aqui para ir parando, porque ela estava no movimento laminar, no fluxo sanguíneo, lembra? Aí, à medida que isso vai avançando, estimulando essa de E, vai para P-selectina, até chegar no nível de integrina mais alta afinidade, tá vendo? E a quimiocina trabalhando, estimulando cada vez mais pecans e tudo mais, a ponto da gente conseguir fazer a transmembrana, e o citoesqueleto trabalha muito nesse processo, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo do CD331, por exemplo, que é uma proteína de expressão celular, que promove a transposição justamente de monócito, granulócito, população de células T e atua nas células endoteliais, tá? E tem uma molécula de adesão, mediando tanto as interações leucócito-endotélio, quanto endotélio-endotélio também, porque quando não passa a célula por aqui, ela liga o endotélio um com o outro, mas quando passa, ela media, né? Media, enfim. Ela recebe outros nomes também, de PECAM1, e ela está relacionada com a família das imunoglobulinas, essa super PECAM aqui. Professora, se eu tiver um problema nisso aqui, minha neguinha, meu neguinho, tem problema na própria adesão do vaso, pode estar sempre em edema, e tu vai ter problema também para transpor leucócito, tá? Gente, isso aqui eu te apresento um macrófago espraiado, a gente chama isso de espraiamento. É tão legal que se a gente põe um macrófago em cima de uma mesa gigante, ele é tão tarado por fagostose que ele vai querer fagocitar aquela mesa. A gente tem um teste, que a gente faz teste de fagocitose no laboratório para ver se os macrófagos estão ativados, e a gente também faz o teste de espraiamento dele para saber se ele está ativado. Isso em pesquisa bem avançada de imunologia, lá no laboratório que eu trabalhava, fazia muito isso. Aqui é só mais uma imagem para você ver o fluxo do sangue, a célula brecando e sendo chamada para o local, e a participação das citocinas como a interleucina 8, favorecendo a expressão da ICAM, da LFA1 e da PECAM, tá? Para que possa ter diapedese. Então, para que
para que possa ter migração de células, os leucócitos precisam aderir à parede dos vasos, das vênulas, tá? Próximo ao tecido inflamado. Então, isso aqui é uma microscopia eletrônica de varredura clássica, presente em muitos livros, onde mostra o fluxo sanguíneo e células mais no centro. Porém, quando tem uma agressão, esse foco agressor aqui, ele tem que liberar substâncias nessa região para que as células, quando passarem por aqui, sejam chamadas e migrem para o tecido, fazendo diapedese. Tá bom? Então, isso aqui a gente mostra uma microscopia eletrônica de varredura de uma célula expressando muitas proteínas na membrana, que são esses pontinhos brancos. Aqui a gente mostra um contato de uma célula com a outra, tá vendo? Não precisa interagir, então isso aqui é um tecido, células, e aqui também suas outras proteínas interagindo. Aqui a gente vê um grau de interação tão forte que a gente está vendo um processo de fagocitose já ativa. As células aderiram tanto umas com as outras que a gente está vendo uma fagocitose ativa aqui, tá bom? Bom, vamos lá. A gente vai avançar um pouquinho ainda. Então, a gente viu que levaria a esses quadros de início de um processo inflamatório. Então, a gente pode ser uma bactéria inteira, uma toxina dela, proteínas oriundas do sistema complemento que foram ativadas em função da presença de um micro-organismo, o próprio micróbio, né, quando ele está opsonizado, que ele está preso à membrana dele, proteínas de fagocitose, que são proteínas do sistema complemento, que é o C3b e o C3a, seria aqui no caso. O C3b e um outro complexo aqui também. Isso aqui é o macrófago, então tudo isso é capaz de ativar macrófago, tá vendo? Quando o macrófago fagocita ou se ativa por esses fatores, ele produz mediadores de inflamação. Vamos ver aqui um pouco deles. Quem seriam? Um mediador que seria responsável por aumentar a permeabilidade do vaso, você já viu a diferença entre permeabilidade e vasodilatar. Um outro que induz a expressão de moléculas de adesão, então um exemplo de indutor de moléculas de adesão, interleucina 8. Uma substância que promove o aumento de vasodilatação, óxido nítrico, você pode anotar aí. E aí a gente tem proteínas também atrativas de neutrófilos, né, que a própria interleucina 8, a interleucina 8, ela tem dupla função. Ao mesmo tempo que ela é uma quimiocina, ela também é uma citocina. Ai, professora, não complica a minha cabeça. Químio porque ela traz células, citocina porque também ela promove o estímulo de moléculas de adesão, tá? Então, o fluxo sanguíneo está aqui, esse neutrófilo reconhece e migra, tá bom? Quem é o TNF, que a gente fala tanto? É o fator de necrose tumoral, assim a sigla significa, porque quando ele foi descoberto muito ao redor de células tumorais, e via de que ele promovia a morte dessas células, mas também ele não sabe quem que ele tem que matar, que ele gerava caquexia, que ao mesmo tempo que ele matava as células tumorais, mas ele também levava à morte de células saudáveis. Então, ele é fundamental na indução de uma resposta inflamatória, tá? Entretanto, ele é perigoso se ele estiver em grande quantidade, que é no caso de uma septicemia, ele pode ser deletério. Lembra da sepsis, que é uma inflamação sistêmica. Se ele estiver produzido em grande quantidade por macrófagos, principalmente macrófagos do sistema fagocítico mononuclear, ele, no baço é complicado, ele pode levar uma necrose de baço, de fígado e outros locais onde tenha isso, até no cérebro, tá? Que a gente tem as células da micróglia no cérebro. Ele induz uma coagulação intravascular disseminada, isso é muito ruim, porque isso gera trombose, tá bom? E isso pode levar à falência dos órgãos por conta dessa trombose, dessa hipóxia. Isso leva a choque, porque fica uma hipovolemia, não tem oxigenação, não tem nutriente, não tem pressão adequada, ou a pressão do órgão vai lá para baixo. São feitos muitos estudos que querem mostrar que, por exemplo, quando um camundongo é deficiente com receptor de TNF, que é isso, professora, calma. Tudo que o organismo secreta, se ele tem uma proteína, ele tem que ter um receptor para essa proteína. Então, se eu tenho o TNF, eu digitei errado aqui, mas você consegue entender, eu tenho o receptor do TNF. Então, quando o macrófago não tem receptor para TNF, não importa eu ter o TNF, mas eu não tenho receptor. Se eu não tenho receptor, eu tenho função de TNF? Não, eu não tenho, porque eu estou sem o receptor, tá? E aí eu não tenho a função que ele faz, que é aumentar a fagocitose, que é induzir diapedese, que é recrutar células, eu não tenho isso. Então, se eu não tenho isso, é sinal que eu fico com uma resposta inflamatória deficiente. Então, se eu estou com uma infecção generalizada, isso é péssimo, eu não vou responder para a infecção, que é o que fala aqui, ó. Eles ficam resistentes a um choque séptico, isso é bom, porque eles não vão produzir em grande quantidade, porém, eles não conseguem controlar uma simples infecção local. Então, é 2 pesos, 2 medidas, né? O que eu quero, tá bom?
E aí, isso aí, inflamação é essa loucurinha, esse desenho feio aí que vocês estão olhando. Então, eu tenho um tecido que teve uma possível lesão, eu já tenho um vaso, aqui eu tenho as proteínas expressas, vamos imaginar, tá? E aí eu tenho um microambiente favorável para que eu promova o recrutamento dessas células do vaso para esse tecido. E a consequente, se for o bloqueio dessa lesão, tá bom? Vamos ver aqui o que os macrófagos, quando estão ativados, o que eles secretam. Que tipo de citocinas, professora, a senhora está falando, tá? Estimulam tanto essa imunidade inata quanto a adquirida. Só lembrando das citocinas, dos receptores deles e quem são, os receptores de citocina é assim, imagina que eu tenho a membrana plasmática, eu vou trocar aqui a caneta, uma preta, rubro-negro. Lembra que lá no slide a gente falou que ele transpõe a membrana 7 vezes? É isso aqui, é uma proteína que faz isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso é um receptor de quimiocina. Pode ser um receptor do tipo CC, que é 2 cisteínas juntas, ou pode ser um receptor do tipo CXC, quando tem qualquer aminoácido entre 2 cisteínas, tá? Isso aqui fica ligado ao que a gente chama da proteína G, que é acoplado à adenilciclase. Aí, gente, só para lembrar. Essa adenilciclase, trabalhando junto, ela age no ATP, quebra ATP e gera o que a gente chama de AMP cíclico, que é um pouco que a gente falou um pouquinho na aula anterior. Porque essa cadeia bioquímica toda aí que você está vendo, que vai estimular o organismo a sintetizar RNA e produzir essas citocinas. Por isso que eu te mostrei isso aqui um pouco, tá? Você que é letra horrível, mas ver se você conseguiu entender aí. Então tá. Então, ele, fagocitando, ele estimula tanto a imunidade inata quanto adquirida. Então, o macrófago ingeriu, degradou, tipo uma bactéria gram-negativa, e o LPS dessa bactéria, né, promoveu a secreção de citocinas. Então, vamos ver aqui exemplos. Teleucina 1, o que ela faz? Promove uma ativação do endotélio vascular, tá? Então, se ela promove isso, ela já tem um efeito também quimioatrativo. Ela atrai linfócitos, que a gente está olhando. Ela promove também uma destruição do tecido local, né? E ela também promove o acesso de células efetoras, aumenta o acesso de células efetoras. E qual é o efeito que ela causa no organismo da gente? Febre, tá? Fever, aumenta a temperatura. E a produção de interleucina 6, que é mais quimioatrativa ainda. Então, ela está chamando mais gente para chamar mais gente ainda. Aí, quem seria a interleucina 8 que o macrófago produz? Também é um fator quimiotático de leucócitos, aumenta também o acesso de células efetoras no local, promove a ligação, ativa a ligação, mais do que nunca, de células através de integrinas, né? E também promove a ativação de polimorfos nucleares, liberado com o TNF-alfa. Essa aqui já não tem um efeito fisiológico de causar febre ou nada. Interleucina 1, por exemplo, já causa. Vamos ver o TNF? O famoso TNF? Então, assim, ele promove também o aumento do endotélio vascular, né? Ativação do endotélio. Aumenta essa permeabilidade, ele já faz as células expandirem, né? Ele também permite, ele direciona o aumento também de IgG, né, proteína IgG no local, porque a IgG é um anticorpo que participa da ativação do sistema complemento, que aí a gente vê aqui, ó, o complemento. E também aumenta células, né, não só células, mas também, na verdade, aumenta o fluxo, aumenta o fluido, o extravasamento, de plasma. E promove o aumento também da drenagem de células dos órgãos linfóides. Sistemicamente, o que ele faz? Febre. Então, a mobilização também de metabólitos de choque. Lembra que a gente falou? Teleucina 6, que já tinha sido produzida lá pela 1, que ela potencializou, e o macrófago também libera. Chama linfócito, é a conversa entre os linfócitos, tá? E aumenta a produção de anticorpos. Então, aqui o linfócito B deve estar bem ativado. O que a gente observa? Febre. Por que tem que aumentar a temperatura corporal, gente? Isso é fisiológico, isso é bom. Essa temperatura corporal, ela acelera algumas reações bioquímicas para que ocorra uma resposta mais rápida. Lembra? Aumento de temperatura aumenta a instabilidade das moléculas, tá? Então, induz muita proteína de fase aguda, então induz uma bioquímica mais rápida. E a interleucina 12 ativa as células NK, induz a diferenciação de células, olha só, CD4 em células TH1. Então, a gente diz assim, ó, que até aqui a gente teria um padrão mais inato.
trabalho do macrófago. Quando começa a gente ter muita interleucina 6 e 12, a gente está começando a ir para onde? Para uma adquirida. Tá bom, turminha? Espero que tenha dado para entender. Vamos avançar, gente. Nossa, deixa eu ver quanto tempo já ficou aqui. Quase uma hora, vamos lá. Quem são essas proteínas de fase aguda, professora? Interleucina 6, que a gente viu lá, interleucina 1 e TNF-alfa. Eles são produzidos por quem? Por macrófago, certo? É só um traço aqui, gente. Aí, essas proteínas foram produzidas, além de recrutarem células, fazer tudo que a gente faz, elas caem na circulação sanguínea e vão para o fígado, tá? E como o fígado é muito importante, ele participa de tudo, gente. E o fígado é que é o responsável. Lembra do complexo que tem lá o citocromo P450, que é um complexo trabalhador de enzima? Então, lá nesse P450, ele começa a produzir essas proteínas de fase aguda, que é aquilo que a gente pega no soro do paciente, e que a gente não sabe te dizer o agente causador e onde é. A gente só diz que tem um processo inflamatório ali, tá? Então, a gente produz, por exemplo, uma proteína amiloide no soro. A gente faz esse exame para detectar, é como se fosse um muco, é chato, demoradinho essa proteína, mas só diz que aumentou essa proteína amiloide, ela é um marcador de inflamação. A proteína C reativa, que é muito rápido, que a gente faz para uma reação antígeno-anticorpo, que a gente coloca no soro do paciente, e se coagular é que esse sinal é positivo. Uma proteína ligadora de manose, que essa aqui já seria um pouco mais específica, ela não é tão rápida assim de laboratório, e se aumentou o fibrinogênio no sangue. Se aumentou o fibrinogênio, a gente precisa de fibrinogênio, por quê? Porque a gente precisa de uma possível coagulação de sangue. Então, o fígado entende, opa, eu não sei o que está acontecendo, deixa eu aumentar a fibrinogênio, tá? Para formar fibrina, formar coágulo, tá certo? Então, isso aqui tudo é agudo, tá bom? A gente não sabe quem é o causador, onde está. Ó, só se tiver toda uma complementação clínica, mas para a gente que está no laboratório, a gente não sabe. Tá. Mas, professora, para que as células têm que migrar para o foco inflamatório? Tudo isso, por que elas têm que ir para lá, para o foco inflamatório? Ai, professora, está muito complicado esse negócio. É o início, né? É o ponto de uma resposta inflamatória. Então, assim, por que elas têm que ir? Porque o que tem aqui no tecido naquele momento não é suficiente, então tem que pedir ajuda, tá? Então, você pode olhar essa figurinha depois com calma, que a gente já falou um pouquinho, já falou bastante dela, só para você olhar e ver. E por que às vezes precisa também ir mais? Porque tem que trancar a inflamação. Ao mesmo tempo que ela está sendo chamada, eu estou tendo uma sinalização de controle já. Chega um momento que ela tem que trancar e fechar a lesão, né? Onde teve, limpar o local. Então tá aqui, a gente vê isso, local, uma infecção, promove quimiotratores, o macrófago migra. E não é assim tão rápido, né, gente? Mas é um processo, tenta resolver, tá bom? Gente, eu espero que não esteja sendo um filme de terror para vocês. Por que para as galinhas, né, as bichinhas? Porque elas sabem que elas vão para ali depois, né? Para o cachorro é a TV dele, né? Mas é um filme de terror. Ai, gente, eu não gosto dessas coisas de animal. Não é que eu defenda a causa animal. Eu sou vegana, mas o meu veganismo não é em função da causa animal. É por questão de saúde mesmo e tal. Mas hoje eu sofro, assim, eu sofro um pouco. Mas eu não sou daquela que defende a bandeira e tal. Isso é normal, isso sempre existiu na humanidade. Mas eu próprio de vocês sofrem. Não é à toa que eu nem trabalho mais com experimentação animal. Meus experimentos é tudo cosmetologia agora, né? E aí tá, gente. Então, assim, eu vou avançar um pouquinho, deu quase uma hora, eu vou avançar um pouquinho. A gente para mais um pouquinho na frente, tá? 56 minutos. Então, a imunidade inata é muito importante nesse processo de inflamação. Vocês já viram, ele é um processo de fagocitose. Então, o macrófago ele fagocita uma bactéria, tem todo o envolvimento do citoesqueleto, uma atração molecular, a função do lisossomo para formar o fagolisossomo, para degradar essa bactéria, para que ela possa ser apresentada na membrana da célula via MHC, tá? Só que muitas das vezes uma bactéria ela não consegue ser vista no primeiro momento, assim, como ela está sozinha, ela consegue burlar esse processo de fagocitose. E aí, só que o organismo ele lança a mão de mecanismos onde ele faz uso, às vezes, de um fragmento dessa bactéria e consegue já fazer produção de anticorpos para isso. E isso favorece a ação do que a gente chama do sistema complemento. O sistema complemento ele é fantástico, gente, por quê? A bactéria está lá, o organismo não está vendo ela. Mas o sistema complemento ele é um conjunto de proteínas que ele não interessa se ele já viu ou não algo antes. Se tem um X aqui, que é muito parecido com o que ele viu, ele já liga aqui e já começa a ativar. E qual é o intuito do sistema complemento? É furar essa bactéria. Imagina que eu tenho um balão, a bactéria é um balão, o sistema complemento ele é como se fosse um espinho no balão. Ele chega e não é rápido assim, eu vou te mostrar na aula.
mas o intuito dele é furar a bactéria. Quando eu furo, isso aqui é membrana plasmática, imagina várias perfurações. O que acontece? Que o balão estoura, a bactéria estoura e morre. Mesmo raciocínio. Aí, só que às vezes a bactéria ela não é bem vista, só que ela tem que ser opsonizada. É isso aí que eu te falei, ó. Anticorpos chegam e se ligam ao ketchup. A porção FAB se liga na bactéria e a porção FC, né? Essa é a porção FC, essa é a porção FAB. Aí sim, filamento de actina, citoesqueleto, consegue fagocitar todo o complexo fagossômico, uma cadeia. Lembra que eu te falei que não é tão simples assim, o lisossomo ele é elevado, é muito legal isso para um citoesqueleto específico, funde, degrada, fagolizossomo, degrada tudo, e isso volta para a membrana celular para que possa ser apresentado na membrana. Tá? Vou deixar só mais uma vez para você ver. Então, os anticorpos, porção FAB, porção FC, lembra? FAB se liga, o antígeno, FC se liga no receptor de alta afinidade na célula para ele, que os macrófagos todos têm, somente receptores Toll-like também, que nem precisam disso, filamento de actina, fagossomo, lisossomo elevado, e forma o fagolisossomo. Isso é a opsonização. Professor, o que é a opsonização? É a facilitação da fagocitose. Tá? O envolvimento dos patógenos revestidos por anticorpos. Tá bom? Quando a gente tem o quadro de fagocitose, toda aquela maquinária que a gente viu, e que o antígeno tem que ser depois apresentado na membrana via MHC, que a gente comentou numa aula anterior, mas tirando essa parte, o ato de fagocitar produz o que uma reação bioquímica que a gente chama de buster oxidativo. Anota aí. Buster oxidativo. O que é isso? Significa dizer que no processo de fagocitose, professor, eu produzo radicais livres? Isso, eu produzo radicais livres. Que são necessários, tá? Mas que também são deletérios. Dois pesos, duas medidas. É o yin e o yang. O sistema imune é muito isso. Então, assim, eu formei o fagossomo. Naquele momento que eu formei aquele fagossomo, eu tenho um buster oxidativo aqui, tá? Eu tenho produção de um dos mais violentos radicais livres, que é o superóxido, que esse cara bem aqui é um dos mais violentos que tem. Ao mesmo tempo, eu tenho produção de água oxigenada pelo complexo na ADP oxidase, né, que está aqui dentro. E aí, o que acontece? Eu diminuo esse pH, às vezes eu tento ficar mais, aqui eu fico mais ácida, tá? Mas eu preciso desse peróxido, eu preciso desse superóxido e eu preciso do óxido nítrico também, que é sintetizado através da SHOD, que é a superóxido oxidase, tá? Eu preciso disso, porque isso aqui é deletério para a bactéria, tá? Então, para aquele microambiente, isso aqui é muito bom. Ele volta aqui, ó, ele cria um microambiente ácido que mata a bactéria. E isso aqui, lembra que isso aqui é um radical livre, é um superóxido? O que ele faz? Isso aqui é muito bacana, cara. Ele liga, é um radical livre. O que é um radical livre? É um elétron desemparelhado, não é? Se eu estou com um elétron emparelhado, ele vai querer emparelhar em qualquer outro lugar que ele se ligar. Então, imagina que eu tenho o lipídio da membrana, esse elétron desemparelhado se liga no lipídio da membrana. E ele vai fazendo um efeito cascata. Ele, então, destrói esse lipídio da membrana. Então, consegue matar o quê? A célula por um fator o quê? Químico. Isso é o problema de radical livre. Esse é o problema dos radicais livres, que isso aí pode acontecer na minha membrana de uma célula saudável. E isso gera envelhecimento precoce. Por isso que a gente busca muitos antioxidantes, tá? Essa imagem seria... ela se movimentaria, né? Só que aqui não vai, mas só a foto. Estão mostrando a quimioatração dessas células aqui, realizando fagocitose, tá? Então, essas partículas, esses metais sendo o quê? Fagocitados, tá bom? Isso vai gerar um buster oxidativo, que eu acho que eu tenho uma imagem dessa para te mostrar isso. É isso que ele quer te mostrar. E nesse ato de fagocitar, esse vermelho aqui é justamente o aumento dos radicais livres, que mostra que ocorre um estresse oxidativo, que é uma explosão respiratória, produzindo muito o quê? Peróxido de hidrogênio. A gente mede isso nos ensaios de laboratório, porque quando a gente diz assim que aumenta muito o peróxido de hidrogênio é porque o macrófago está em atividade. A gente não consegue, a gente pega esse rapazinho aqui também, só que, na verdade, o superóxido a gente não pega, a gente pega os nitritos e os nitratos, e dizem que o macrófago produziu muito óxido nítrico, que é um gás que dura milésimos de segundo, tem ação vasodilatadora e ação também bactericida. Tá? É mais ou menos isso aqui. Vamos lá. Após a ligação com o receptor, tipo assim, professor, aqui receptor, a bactéria, vamos dizer assim, ocorre uma internização das partículas, tá? A gente viu aquele processo de fagocitose e tal. Aí ocorre a ativação de uma proteína P47, FOX,
e se integra com a P67 e a P40, a membrana desse fagossomo, tá? Então, aqui é o fagossomo, a célula está aqui fora. Isso aqui é só o fagossomo. Lá, elas se combinam com o flavocitocromo B, tá? Que é chamado GP91, para ativar o que a gente chama do complexo na DPH oxidase. Então, aqui é um conjunto de coisas, ó. Então, se liga a P47 com a P67 para ativar o GP91. Para ativar, tudo isso aqui tem que se ligar para ativar na DP oxidase. Beleza? A NADP oxidase, ela libera H+, então ela se oxida, tá? Quando ela, isso aqui por quê? A NADP oxidase, o nome já fala, é um complexo de oxidação. Ela vai oxidar o NADPH, que é um fator de redução que a gente tem no organismo. Ela pega esse hidrogênio e tira dele e lança para um canal de hidrogênio, um canal proteômico, que pega esse hidrogênio e se liga com a água que tem lá dentro desse complexo. Então, esse hidrogênio se ligando com a água, né, e da oxidação do oxigênio, que é a quebra dele se transformando em superóxido, isso aqui a gente vai formar o quê? Radicais de hidrogênio. A gente pode formar aqui tanto água oxigenada, superóxido, né, e aí a gente começa a ter um ambiente mais ácido, que o objetivo é formar esses radicais oxidativos de hidrogênio, tá? Então isso aqui é bioquímica um pouco, tá, gente? Eu gosto muito de bioquímica também, sou fascinada nessas coisas. Então, o que seriam esses intermediários de oxigênio, né, que a gente fala? Tem tanto de oxigênio quanto de hidrogênio, que são intermediários. Então, a gente já viu a função da NADPH, ela oxida na DPH, ela libera o seu hidrogênio nesse complexo flavocromo, ele pega esse elétron e transforma em energia. Então, ele diz assim, ó, ele pega o oxigênio e tira elétrons do oxigênio a ponto de torná-lo superóxido, que é o pior de todos os radicais livres. Esse superóxido, em contato com a água, ele forma peróxido de hidrogênio, que na presença de um ferro reduzido, forma um outro radical livre muito complicado, que é o hidroxil, também, que é muito reativo, e forma cloraminas também, que são outros padrões também de radicais livres. Então, você vê o tanto de radical livre que está formando? O intuito é esse, eu quero radical livre, porque quanto mais radical livre eu formo, eu posso destruir a parede da bactéria no microambiente. Porém, eles também têm que ser neutralizados, eles não podem ficar ali saindo oxidando tudo, isso é deletério. Então, esse aqui seriam os intermediários de oxigênio. Aí a gente tem um outro que é vamos dizer assim, que é o célebre desse processo, que é o óxido nítrico. Então, quem produz o óxido nítrico é a óxido-nítrico sintetase. Então, o que ela faz? Ela pega o aminoácido chamado L-arginina, funde ele com o oxigênio, através de uma enzima, e essa óxido-nítrico sintase, ela justamente converte esse oxigênio, essa L-arginina, no composto que a gente chama de óxido nítrico. E quebra isso, transformando a L-arginina em citrulina. Isso aqui acho que não é estranho para vocês na bioquímica, que a gente vê muito a citrulina lá na mitocôndria, né? E aí esse óxido nítrico, por sua vez, ele funde com aquele superóxido que a gente produziu lá um pouco, forma um radical intermediário instável de óxido nítrico, que é um nitrito, né, ou um nitrato, que a gente fala, e ele também pode se fundir com ferro, tá? Só que esse aqui já é um radical mais estável, e esse aqui seria um instável. Na verdade, é porque assim, não existe, a gente não consegue pegar o óxido nítrico, ele é muito rápido, ele dura milésimos de segundo. A gente dosa são os nitritos, ou os nitratos, tá? E a gente tem os mecanismos que independem dessa oxigenação, né? Então, não precisa passar por tudo isso, mas que causam danos do mesmo jeito, né? Então, as catepsinas, né? Enfim, existem vários outros fatores que promovem isso também, as lisoenzimas, lactoferrina, né? Que promovem essa degeneração do micro-organismo também, tá? Enzimas proteolíticas, enfim, e outras variedades enzimáticas, digestão e morte. Tá? Mas o intuito é sempre neutralizar o agente causador. Então, o macrófago, ele fica assim, ele fica cheio de peróxido de hidrogênio, de íons superóxidos, íons hidroxilas e óxido nítrico. Isso tudo ativa macrófago. Professora, ter tudo isso faz o quê? Melhora a fagocitose. Anota aí. Aumenta. Isso é o protein do macrófago. E aí eu acho que eu termino essa aula de hoje por aqui. Já deu 1 hora, fica cansativo, mas eu gravo as outras. Então, assim, o segredo desses secrets, né, of life, the longevity, ou seja, da longevidade, o segredo de ter uma vida are antioxidantes. Então, são os antioxidantes, tá bom? Então, o segredo de uma vida longeva são os antioxidantes.
Tá, meus amores, eu paro por aqui hoje e a gente continua ainda essa aula numa outra parte. Fiquem com Deus e até a próxima.